Quando foi 3h40 da manhã, Jairinho me acordou e falou assim: Monique, eu ouvi um barulho no outro quarto e eu fui lá ver. Quando eu cheguei lá, o Henri estava caído no chão. Eu peguei o Henri do chão e coloquei na cama. Peraí, ele acordou a senhora para falar isso? Ele me acordou, falando que tinha ouvido um barulho no outro quarto, dizendo que o Henri tinha caído da cama, que ele encontrou o Henri caído no chão e colocou o Henri em cima da cama. Só me falou isso. Levantei correndo e fui até lá, outro quarto. Cheguei no outro quarto, o Henri estava de barriguinha para cima, com as mãozinhas descobertas. Ele dormia todo enroladinho no edredom. E o Henri estava todo descoberto. Aí eu falei assim, tem alguma coisa errada com meu filho, que ele está todo descoberto. Ele tinha dormido agitado? O Henri, não, estava calminho. Ele acordava enroladinho? Ele acordava, quando ele acordava e não me via ao lado dele, ele acordava agitado, ele vinha correndo. Só que ele sempre me encontrava, então eu já colocava ele de volta para dormir. Dessa vez, ele estava imóvel, né, com a mãozinha para cima, com o olhinho olhando para o nada e com a boquinha meio aberta, um pouco aberta. Aí eu falei assim, Jairinho, tem alguma coisa errada, meu filho está descoberto, ele não dorme descoberto, ele dorme todo embrulhadinho. Estava com o olho aberto? Estava com o olho aberto, olhando como se ele tivesse uma visão olhando para o nada, como se ele não tivesse, estava vendo, mas não estava vendo. Aí eu falei para ele, Jairinho, tem alguma coisa errada com meu filho não dorme descoberto. Aí o Jairinho foi até o banheiro, vem aqui. O Jairinho foi até o banheiro, urinou, voltou. Ele falou assim, eu acho que a gente tem que levar o Henri na emergência correndo. Aí eu falei assim, Jairinho, as mãos e os pés do Henri estão geladas. Aí ele, vamos para o hospital. O hospital era uns 10 minutos de casa, que era o Barradó. De madrugada ainda era um pouco mais rápido. E aí ele pegou uma manta, ele pegou a minha bolsa, botou no ombro, pegou a manta, enrolamos o Henri numa mantinha roxa, que a gente estava deitada no outro quarto, e nós levamos, carreguei meu filho no braço e fomos para o hospital, para o Barradó, que era próximo. E, nesse momento, a senhora sentiu o seu filho respirando? Eu achei que meu filho estava vivo o tempo inteiro. Na minha cabeça, o Henri foi vivo para o hospital, na minha cabeça. Né? Eu não lembrava da cena do elevador, a cena onde o Jairinho faz respiração boca a boca. Aquele momento ali eu não lembro, só vi depois na mídia, quando eu enxerguei, quando eu via passando na televisão, eu nem lembrava daquilo, Jairinho tentando fazer respiração boca a boca, até porque quem mandou o Jairinho me mandou fazer respiração boca a boca, no trajeto do caminho, entre o carro, no estacionamento... A senhora sentada no banco de trás? No banco da frente, né? Erradamente, mas estava no desespero. Eu estava no banco da frente, segurando o Henri, fazendo respiração boca a boca no meu filho, até chegar no hospital. A senhora nunca tinha feito esse procedimento? Não, nunca tinha feito. Agora, vamos voltar lá para o elevador. Quando a senhora pegou ele... É lógico que, nesse momento, a pessoa está desesperada, é muito difícil lembrar. Mas a senhora falou, para mim, o meu filho estava vivo. Sim. Porque a senhora sentiu ele se movimentar, sentiu a respiração dele, ou isso estava... Isso estava incutido na minha cabeça, que então, meu filho estava vivo. Lembra se ele estava ou não tendo eu não tenho sinais certeza. vitais. Eu não tenho certeza. Okay. Mas, na minha cabeça, estava incutido que meu filho estava vivo. Entendi. Meu filho estava vivo ali. E, até hoje, eu acho que meu filho estava vivo dentro do elevador comigo no meu colo. Então, fomos até o hospital. Eu lembro que ele passou por todos os quebra-molas. A gente batia a cabeça no teto. Eu batia a cabeça no teto, porque ele estava realmente voado nos quebra-molas. Ele estava tentando chegar rápido. Ele avançou o primeiro sinal da Abelardo Bueno, e nós chegamos rapidamente ao hospital, ao Barradó. Ele estava com a minha bolsa, eu estava com o Henri no colo. Cheguei e levei direto o Henri para o leito, aonde ficava, porque eu sempre levava o Henri no Barradó, eu sabia exatamente onde eram os leitos, eu não passei nem pela recepção. Eu saí correndo e levei ele direto. Quando eu cheguei lá, eu falei, meu filho não está respirando, porque ele disse que meu filho estava em PCR. Até então, eu não sabia o que era um PCR. Eu fui saber no carro, quando ele disse que era PCR, era parada cardiorrespiratória. Eu não sabia nem... O Jairo é que ele falou isso. Falou no carro. Ele está em PCR. Só que eu não sabia o que era um PCR.
né? Eu fui descobrir depois que ele falou que era parada cardiorrespiratória. E aí eu falei, meu filho não está respirando bem, está acontecendo alguma coisa com meu filho. Vieram muitos médicos. A professora Monique deixa bem claro que ela é que foi acordada por Jairo. Ou seja, ela não sabe o que aconteceu. Ela estava adormecida, possivelmente dopada, sedada, tanto é que isso vai acontecer nas horas e nos dias subsequentes, quando o seu então companheiro fica ali administrando medicações, dizendo que ela está muito deprimida, que ela está ansiosa, que ela precisa se acalmar. Então ela continuou sendo medicada durante todo esse processo, enquanto as pessoas que estão longe disso aproveitavam isso tudo para falar mal dela. Por que ela fez isso? Por que ela fez assim? Ela estava desorientada neuroquimicamente falando, porque ela estava sendo medicada. Independentemente das intenções de quem estava fazendo isso com ela, é fato que ela estava sendo medicada em todo esse processo. E aí, sendo medicada e dormindo por meio desses medicamentos, ela acorda com a notícia de que seu filho estava em posição estranha na cama, de PCR. Ela vai falar que ela nem sabia o que era PCR, e depois é que ela vai saber que era uma parada cardiorrespiratória. Ela observa bem que o Henrique costumava dormir todo enroladinho no seu edredom, ela o encontra todo descoberto, né, com os olhos fitos, como diziam os meus antepassados, né, olhos embaçados, vidrados assim, como que enxergando nada. Ou seja, ele já estava dando sinais de óbito, mas ela não percebera ali. E que mãe iria perceber isso, né? A gente nega coisas muito mais fáceis de não negarmos, né? A gente nega uma doença rara, a gente nega. O pessoal negou a Covid e não querem que uma mãe, vendo que sua criança está morta, que ela negue aquilo por desespero, né? Então, ela, além de estar sedada, ela está assim, não, se meu filho está morto, eu não quero acreditar nisso. E aí as pessoas maldam a mulher por ela ter feito isso. E é isso que eu queria observar com você, porque mesmo em meio ali aos sinais de óbito do filho, consciência é consciência, ou seja, percepção é percepção. A gente não pode avaliar a pessoa por ela estar conseguindo perceber certas coisas de acordo com aquelas circunstâncias que a cercam. E aí, ela ali, uma mãe que lutava pelo seu filho até o fim, se percebe numa situação onde ela não estava conseguindo ver o fim do pequeno e ela não conseguiu detectar que ele estava em óbito, né? Até porque, que mãe vai acreditar que ela acordou com o filho dela morto? Então ela estava ali ainda sedada, com o outro falando alguma coisa. É muito complicada essa situação. É interessante porque quando ela fala para a juíza que ela não sabia o que era PCR, ela também está dizendo, sem eu perceber, que Jairo sabia o que era PCR, que é parada cardiorrespiratória. O que é parada cardiorrespiratória? É um processo de morte. Mas ele usando termos técnicos com ela, e independentemente das intenções dele, a verdade é que nesse casal aí tinha uma parte que estava consciente do que estava acontecendo e a outra parte que não sabia nem o que era PCR. Aí vem o Ministério Público e põe isso tudo como um crime do casal. Ô, gente. A professora diz que quando o seu bebê chega ao hospital, o seu bebê de 4 anos, que ela pensava que estava apenas desfalecido, mas não entendia que estava em óbito, que aí quem o atendeu, né, e a gente não tem tempo para avaliar se era médico, se era enfermeira, seja lá o que for, mas atenderam o menino e fizeram incansáveis manobras de ressuscitação. Eu estou fazendo esse movimento aqui para você ter um pouco de ideia do que significa isso no corpo de uma criancinha de 4 anos. Eu já disse, mas vou repetir caso alguém não tenha visto eu dizer ainda. Eu, quando estava cuidando do meu sogro, que faleceu de ELA, né, de esclerose lateral amiotrófica, bulbar, ele foi perdendo seus movimentos de voz, de fala, de respiração aos poucos. E ali, enquanto ele estava internado, eu fui um dos que tomei conta dele, eu vi o pessoal reanimando uma outra pessoa que estava nessa situação, um senhor de 45 anos, com poucas medidas de ressuscitação, eles lhe quebraram 4 costelas. 4 costelas. Na hora eu me lembrei do pequeno Henri. Falei, gente, imagina o Henri ficando 2 horas sendo insistentemente bombardeado, porque não tem como a gente deixar de fazer essa ligação, gente. Aliás, nós temos vários problemas aí nos laudos, né? Que o primeiro é que o laudo é de uma criança que não tem nada a ver com os traços do Henri. Segundo é que essa operação toda, durante 2 horas, nos dá uma dica de que todo o ferimento que ficou constado nos autos aconteceu foi no hospital mesmo. A gente, querendo ou não, a vida é assim. Os hospitais privados que lidam com crianças não atendem esse tipo de catástrofe todo dia, né? E aí não souberam realmente o que fazer com o menino Henri. É uma pena que
como se diz, extraviaram, né, vídeos, extraviaram filmagens, extraviaram fotos, extraviaram tudo. E isso é tão estranho para o hospital, porque a opinião pública insiste em colocar as dúvidas sobre a mãe que foi acordada já com seu bebê desfalecido. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.